disse a palavra do Senhor em Lamentações 3, verso 21. Eu louvo a Deus, igreja, porque o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. E eu fico muito feliz, muito alegre de encontrar os irmãos que há muito tempo eu não via. Aleluia. Tem bastante gente aqui que são amigos, que são pessoas queridas no meu coração. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado essa graça de reencontrar essas pessoas amigas ao longo do caminho, ao longo da jornada. Lamentações 3, verso 21, está escrito assim: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Eu sei que algumas traduções está diferente, mas a palavra quer dizer assim, na tradução da minha Bíblia, porque essa Bíblia é uma Bíblia emprestada, está escrito assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Aleluia. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus, no mesmo espírito de oração. Aleluia. A palavra do Senhor nesta noite vai nos falar a respeito de um homem por nome Jeremias. Aleluia. Jeremias, ele era um homem de Deus, ele era um profeta do Senhor. E ele profetizava acerca daquilo que o Senhor iria fazer. Aleluia. E a Bíblia diz que houve muitas profecias que Jeremias profetizou, que Jeremias não viveu o suficiente para ver aquilo que Deus usou ele falar. Nessa noite, a palavra do Senhor vai tratar conosco aqui neste lugar. Eu comentei com a minha irmã Lúcia, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor, ele me trouxe um renovo tão grande, e eu precisava deste renovo da parte do Senhor. E eu falei para Lúcia: eu não sei para quem vai ser enviada esta palavra, mas essa palavra vai trazer renovo sobre o teu coração, de muitos questionamentos que nós temos ao caminhar com Cristo. Às vezes, quando nós olhamos para cima do altar, a gente vê as pastoras, as missionárias, as obreiras, vê os pastores, vê os presbíteros, vê os homens de Deus, até as irmãs que ficam na intercessão. A impressão que nós temos é que não temos problema, que está tudo bonito, que está tudo bom, e que a vida é uma vida de flores. Então a impressão que nós temos é que quando nós olhamos para o outro está melhor do que a gente. E às vezes nós indagamos a Deus e perguntamos para Deus: Deus, por que tanto afronta, tanto processo? Nós estávamos almoçando hoje na casa das filhas da Lúcia, e nós estávamos falando sobre o processo. E muitas das vezes, pastor Gaspar, as pessoas olham para a gente. Eu já cheguei a ouvir de pessoas chegarem e falar assim para mim: irmã Lúcia, eu quero que o meu filho vá para os Estados Unidos, porque para a irmã foi tão fácil. Aí você fica sem saber o que responder, porque existem processos na vida do homem e da mulher de Deus. Às vezes pessoas olham para você e falam: não, mas eu quero um casamento igual o seu, porque parece que você não tem problema no seu casamento e o meu é cheio de problema. Às vezes as pessoas querem a mesma unção daqueles que estão em cima do altar, ou daqueles que com a simplicidade levanta a voz em oração e Deus ali brada, e parece que é uma conexão direta com o céu. E aí muitas pessoas ficam olhando e falando: meu Deus, mas eu quero aquilo que aquela mulher tem, eu quero aquilo que aquele homem tem, mas o processo é doído. Nesta noite, igreja do Senhor, o Senhor vai tratar conosco aqui neste lugar, porque Ele sabe o processo que você está passando. E muitas das vezes pessoas olham para você e imagina: nossa, mas como ela está passando por tudo isso e ela ainda está firme no Senhor? É porque Deus tem te guardado.
Só que também tem pessoas sentadas aqui nesta noite, que está no meio do processo, que está achando que Deus não ouve a tua oração. Tem pessoas que estão sentadas aqui nesta noite, neste auditório, olhando para a missionária Lúcia aqui, indagando a Deus e falando: mas Senhor, para mim parece que nunca chega a vitória. São tantas lutas, tantas noites sem dormir, tantas renúncias que eu fiz e parece que nada está acontecendo. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. A palavra do Senhor nesta noite vai nos curar aqui em nome de Jesus. Aqui nós vemos, igreja do Senhor, Jeremias aqui em suas lamentações, ele caminhava pelas ruínas do templo edificada pelo rei Salomão, e Jeremias ele observava ali tudo que estava acontecendo ao seu redor, e ele olhava a sua amada cidade Jerusalém, cruelmente destruída pelos caldeus, e parece que Jeremias senta em uma escada, e ele começa a falar com Deus, ele começa a trazer as lamentações que estão no seu coração, porque Jeremias olhava as ruínas do templo, e Jeremias pensava muitas e outras coisas, e aí nós vamos entender, igreja do Senhor, que havia um lamento no coração de Jeremias, porque o que ele estava vivendo era totalmente adverso e ao contrário daquilo que ele projetou e imaginou. Então tem muitas pessoas aqui nesta noite que estão vivendo isso, estão vivendo completamente o contrário daquilo que você projetou, e parece que você está como Jeremias, sentado às escadarias do templo, às escadarias da tua vida, e você está olhando para a tua vida e você está vendo que nada daquilo que você projetou dentro da tua casa, para o teu ministério, para o teu trabalho, você está vivendo totalmente o adverso disso. Mas o Senhor tem uma palavra para o teu coração aqui nesta noite. A Bíblia diz que Jeremias, o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, revela a expressão mais pura de alguém que se dispôs em fazer e estar no centro da vontade de Deus. Jeremias foi um profeta, um homem que nunca disfarçou a sua dor, a sua angústia, as suas desilusões, os seus desesperos e as suas aflições. Jeremias, ele era alguém que falava exatamente aquilo que estava dentro do seu coração. Eu costumo dizer, pastor, que Deus usa os profetas no momento em que ele está vivenciando a sua vida. Jeremias estava passando um processo e Deus usava ele exatamente como estava o estado de espírito de Jeremias. Então quando você vê um profeta se lamentando demais, ele está no processo da lamentação. Se você vê um profeta que quer pôr o povo para frente, quer trazer aquela palavra de autoajuda, de coach e tantas outras coisas, é porque ele está vivendo o melhor de Deus na sua vida. Aqui Jeremias não estava vivendo o melhor de Deus sobre a sua alma. A Bíblia diz que Jeremias ele compartilhou da dor e do mesmo sofrimento e da mesma amargura que o seu povo, porque a Bíblia diz, igreja do Senhor, que Jeremias profetizava e ele estava cativo, então ele profetizava dentro do cativeiro, ele não saía daquele lugar. Jeremias expressa toda a sua angústia por ser mal compreendido pelo seu povo. Jeremias profetizava totalmente diferente daquilo que o povo estava esperando. O povo estava esperando terminar ali o cativeiro, e Jeremias vinha e falava que não era o tempo. O povo achava que Deus ia levantar um rei, ia mudar a história, e Jeremias falava que não. Então Jeremias ele profetizava tudo que era adverso aos pensamentos daquele povo. Jeremias falava e Jeremias ficava no mesmo lugar. Coisa difícil é ser pastor. Eu costumo dizer isso, pastor. Pastores que aqui está, é fácil profetizar embora, mas o pastor que fica no lugar, ele profetiza e ele mantém-se naquele lugar por anos e anos e anos a fio. Jeremias ele profetizava no meio daquele povo, e nós vamos ver no verso 1 do capítulo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Jeremias profetizou isto, e Jeremias ficou no mesmo lugar, e Jeremias viu aquilo que ele profetizou. Ele viu a vara do Senhor e a aflição que estava sobre o povo. Jeremias também compartilhou aquilo, ele estava junto.
Olha que coisa terrível, igreja. É quando nós profetizamos, Deus nos coloca na linha de frente, e Deus nos usa para profetizar, e Deus nos fala assim: fica aí, permanece aí, fica no mesmo lugar que você está. Jeremias estava desta maneira, e a partir do verso 2, nós vamos ver aqui que Jeremias começa a expressar a tristeza e os sentimentos do seu coração. Culto de oração, nós expressamos os nossos sentimentos, aquilo que está dentro do nosso coração. Jeremias diz: e ele me fez andar em trevas e não na luz. Jeremias começa agora a falar diante do Senhor aquilo que ele estava passando. No verso 3, 4 e 5, ele se tornou, Jeremias falando em oração com Deus, e Jeremias falando com o Senhor, e ele se tornou contra mim a sua mão, estava sobre mim de dia, fragilizando os meus ossos, e me cercou de veneno e dor. Era assim que estava a alma de Jeremias. Quantas pessoas, igreja do Senhor, se encontram da mesma maneira? E no verso 6, Jeremias continua dizendo: ele me fez habitar em lugares tenebrosos, e eu me senti como alguém que estivesse em lugares de mortos. Era assim que Jeremias se sentia, alguém que estava morto. No verso 7, nós vamos ver que a tristeza e a amargura e o ressentimento aprisiona as almas. Jeremias, ele era profeta do Senhor, só que ele estava passando um processo na vida dele, que ele estava falando para o Senhor: Senhor, a impressão que eu tenho, Senhor, é que o Senhor está aqui me dilacerando, o Senhor está fazendo com que eu venha a ser moído na prensa do azeite. Jeremias está falando para Deus. Olha o que Jeremias continua dizendo: e ele me cercou com muros, me sinto preso, já não posso sair, me sinto vedado, aprisionado. É como se tivesse muralhas por dentro e por fora, havia grilhões em volta de Jeremias. Quando uma pessoa está passando por este processo, igreja do Senhor, é como se a nossa alma estivesse aprisionado, é como se nós estivéssemos dentro de um cativeiro espiritual, a qual nós não estamos ouvindo o Senhor. Parece que quando a gente grita, Deus não está nos ouvindo. Parece que quando a gente clama, Deus não está nos ouvindo. Aqui no verso 8, Jeremias continua dizendo: e quando eu clamo e grito, o sentimento que eu tenho é que a minha oração não vai a lugar nenhum. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida aqui neste lugar. Os grilhões que estão prendendo a tua oração, a tua mente, tudo aquilo que te deixa fora da presença do Senhor, através desta palavra, igreja do Senhor, porque eu tenho compromisso com a palavra. Eu não venho aqui ser animadora de auditório, não. Eu venho aqui pregar a palavra do Senhor, e a palavra tem poder de quebrar os grilhões, de quebrar as cadeias do inferno, a qual você está aprisionada espiritualmente, sentimentalmente aqui nesta noite. Existem processos. Existem processos na vida da gente, e que nós nos colocamos em lugares que parecem lugares de morte, e nós nos sentimos como morto. Existe processo, e nesta noite o Senhor vai te curar, Ele vai te arrancar deste lugar, Ele vai te chamar para a luz aqui nesta noite, porque Ele tem vida sobre a tua vida. Não é este processo que vai te matar, não é esse cativeiro que vai te matar, não é. Tem pessoas que vivem no cativeiro do casamento, é uma coisa diabólica, aquilo que deveria ser sagrado não é, mas há poder no sangue de Jesus. Ele vai renovar a aliança aqui neste lugar. Tu vai sair do cativeiro deste casamento e vai viver coisas novas da parte do Senhor, ainda dentro deste casamento. Eu sinto a presença do Altíssimo aqui nesta noite. A palavra do Senhor continua dizendo, igreja, aqui no verso 9: fechou os meus caminhos com pedra e ainda me fez tortuosa as minhas veredas. No verso 11, a sensação que eu tenho é que desviou os meus caminhos e me fez em pedaço.
No verso 12, Jeremias continua dizendo: a dor que eu sinto é como que se flechas penetrassem na minha alma, e ainda me fez como um alvo. Jeremias se sentia, igreja do Senhor, um alvo. A impressão que Jeremias tinha é que tudo aquilo que vinha contra ele. Tem pessoas que estão deste jeito aqui neste lugar, parece que tudo que acontece você é o alvo. A família não está bem, parece que tudo é por causa de você. O casamento dos filhos não estão bem, e parece que tudo é por causa de você. Aonde você está, parece que você é o alvo, parece que você vai sugando as flechas, os dardos inflamados do diabo, parece que você está ali para ser lançada como um alvo, mas o Senhor está dizendo aqui: eu sou teu escudo. Hoje te coloca na tua frente, flechas e dardos não vai mais penetrar em ti. Aleluia, Jesus. Era assim que Jeremias se sentia, igreja do Senhor. A palavra do Senhor continua dizendo no verso 14, ele diz: eu fui feito como objeto de escárnio e de gozação para aqueles com que eu convivo. O povo ri e zombam de mim. Quantos estão sentados aqui nesta noite? Quantos estão vivendo este processo? Que você não tem mais nem coragem de abrir a boca e falar: Deus vai fazer, Deus vai agir. Espera mais um pouco, tenha paciência, porque parece que você está falando com pessoas que não te ouvem mais, escarnece de você, zombam de você, não acredita na tua fé, no Deus que você serve, porque a bênção tardia enfraquece. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite: continua profetizando, continua dizendo, continua falando. Ainda que muitos olhem para você e não te vejam mais como mulher de Deus, como homem de Deus, mas continue firme na posição, continue firme sendo boca de Deus dentro da sua casa. A palavra do Senhor diz que Jeremias aqui, igreja, ele estava passando por este processo. Era um processo tão difícil na vida de Jeremias, porque ele estava dentro do cativeiro. Ali havia pessoas próximas de Jeremias, pessoas que comiam na mesa de Jeremias, pessoas que via Jeremias 24 horas. Jeremias estava passando um processo de amargura como homem de Deus, como homem natural e como profeta naquela situação. A Bíblia diz que Jeremias chegou a ponto de não sair mais para profetizar, e ele mandava Baruque escrever as cartas. Baruque era o secretário de Jeremias. Jeremias escrevia pergaminhos e mandava Baruque entregar. O Senhor está dizendo aqui nesta noite: tu não vai mandar ninguém entregar nada, tu vai se levantar hoje, é no meio desta geração, é dentro desta casa, é no meio desta família. Deus manda te dizer: hoje eu te tomo pela tua mão direita, eu te coloco de pé e digo para ti: não temas, seja a boca de Deus nesses últimos dias da igreja, na face da terra. Aleluia, Deus da glória. É santo e fiel, aleluia. Aleluia. Deus está tratando aqui neste lugar, nesta noite. Eu sinto Deus trabalhando aqui em corações neste lugar. Deus sabe de que maneira tu saiu de dentro da tua casa para vir neste lugar nesta noite. Deus sabe o processo e até onde você consegue caminhar. Por isso que nesta noite Ele trata contigo de uma maneira particular aqui nesta noite. A palavra do Senhor continua, a igreja, nos dizendo algo forte no verso 17. Jeremias não sabia quando ele teve paz. Jeremias estava passando um processo tão terrível, que ele não sabia quando ele tinha tido paz. E no verso 18, a palavra do Senhor diz que ele olha
Então disse eu. Ele olha para todo o processo que ele estava passando e ele fala assim: então disse eu, já pereceu, acabou as minhas forças, e junto com ela também a minha esperança no Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida aqui nesta noite. O Senhor, Ele te dá forças. Aleluia. A Bíblia diz que Ele dá força àquele que está cansado, aquele que está com seus joelhos quebrantados. O Senhor te dá força nesta noite. Aleluia. Amanhã é segunda-feira, igreja do Senhor. Deus não vai permitir que você se levante da maneira que você se levantou hoje, desanimada, desgostosa, amargurada, olhando para trás, olhando para os projetos, olhando para tudo que você vivenciou, e você vai falar, você falando dentro de você mesmo, porque não dá para falar para ninguém. Eu vou viver de novo mais um dia sem novidade de Deus. O Senhor manda te dizer através desta palavra: haverá novidade do Senhor sobre a tua vida, haverá um dia novo, um amanhecer novo sobre a tua história. Amanhã é segunda-feira e Deus está abrindo portas. Amanhã é segunda-feira, é final de ano, está para se findar, mas a promessa, aquela que foi falada no começo e não se cumpriu, ainda há tempo para Deus fazer um milagre. Tu está entendendo? Se levanta hoje em nome de Jesus. Quando Jeremias falou isso, igreja do Senhor, que as forças dele tinham se acabado, que pereceu todas as suas energias e a esperança dele no Senhor também tinha acabado. Eram os gritos da alma que estava dentro da alma de Jeremias, era o limite de Jeremias. E no verso 19, igreja do Senhor, ele diz assim: traz as lembranças e põe diante de Deus. E ele fala assim: traz tudo que é de lembrança lá do passado. E ele começa a trazer as lembranças que estão na sua mente, e ele começa a colocar diante do Senhor todas as lembranças do passado. A impressão que nós temos que era para Jeremias ficar feliz com tudo aquilo que ele estava relembrando, mas não. A palavra diz que quando ele traz as lembranças, aí sim que acaba. Ele se abate mais ainda, porque as lembranças não eram boas, e não tinha nada de recordação que lhe trazia alegria. Santo de Israel. Não é, pastor? O poderoso guarda de Israel. Coisa difícil é quando nós olhamos para trás e a gente quer garimpar algo lá do passado, né, pastor? Só ficou os projetos, porque a realização não veio. E a gente garimpa algo lá do passado, e a gente quer alguma coisa para dar força, para voltar a caminhar, e não acha nada. É só labuta da vida, é só dívidas, é marido, é filhos, é tanto sofrimento. Aí você olha até para a tua idade hoje e você fala: meu Deus, a metade da minha vida já se foi, e que eu trago de lembrança lá atrás não me dá força para continuar caminhando. Era isso que Jeremias estava falando. Difícil é a igreja do Senhor quando nós estamos nessa situação diante de Deus. É quando os gritos da alma começam a gritar e falar para Deus: Deus, eu estou no meu limite com o meu casamento. O Senhor faz alguma coisa nesse casamento. No meu limite dentro da empresa onde eu trabalho, o Senhor faz alguma coisa lá. Eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite comigo mesmo, Senhor. Eu não tendo paciência nem comigo. Eu estou no meu limite, Jesus. Faz alguma coisa. Grita, deixa a tua alma gritar. Aleluia. Deixa a tua alma gritar. Fale com Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que a sua mente já está conjecturando, já está falando com Deus. A palavra já está te emotivando a você conversar com Deus, com a sua alma. E a palavra do Senhor continua dizendo: as recordações que Jeremias tinha não te trazia alegria. E ele se abate mais ainda, ele fica mais abatido. E no verso 19, as lembranças eram
Lembra-te do meu choro e da minha aflição. Lembra-te do meu pranto, e como que se fosse um abismo de fel, e parece até um veneno que escorre por dentro de mim, da minha alma, e torna-se contra o meu ser. No verso 20 ele diz: a minha alma se lembra, centro das emoções e dos sentimentos. É onde ele traz tudo que está ali guardado, arquivado dentro do centro das lembranças, dos sentimentos e das emoções. Está tudo arquivado. E ele fala o seguinte: e quando ele se lembra, certamente ele se abate, e se entristece dentro de mim. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 42, ele olha para dentro dele e ele fala para a alma dele: alma, porque você se abate, espere em Deus, porque ainda você vai se alegrar. Porque tanta perturbação dentro de alma. O salmista está dando um grito para ele mesmo, e hoje, nesta noite, você precisa gritar. Porque se você ouve vozes que vêm de fora, isso não é o suficiente. Você precisa buscar motivação dentro de você, e você precisa falar para a tua alma hoje: alma, porque tanto desespero. Espera em Deus, espera no Senhor, espera, porque ainda você vai se alegrar. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que ouviram tanta palavra negativa, tantas palavras ao contrário, que parece mais forte dentro da tua mente do que aquilo que sai do altar, do que aquilo que salta da palavra. Hoje o Senhor, Ele lança por terra palavras de maldição, e a própria palavra vai ser introduzida dentro da tua alma aqui nesta noite. Aleluia. Deus de poder e glória. Vai ser. A gente vê uma correria tão grande por causa do final do ano. Nossa, falou tudo, pastor, desenfreados. Tanta gente morrendo nas estradas. Tanta gente que não teve uma nova oportunidade para 2025. Tantas pessoas enganadas, descendo a sepultura, uns tendo um encontro com Cristo e outros já se preparando para o julgamento eterno. Nós estamos vivendo, Igreja do Senhor, algo muito difícil. Eu vou abrir uns parênteses aqui. Lá nos Estados Unidos, nós estávamos em uma igreja, e nessa igreja tinha uma missionária, pastor. Fazia 6 meses que ela estava lá, e essa mulher profetizava para a igreja, e ela trazia confusões dentro da igreja, e as pessoas não conseguiam enxergar e ver que aquilo era atuação do inimigo. Eu cheguei naquela igreja para visitar aquela igreja, e quando eu pisei na igreja, eu sei que quem tinha discernimento de língua estranha era o meu esposo. Osias tinha, eu nunca tive. Só que naquele dia eu não senti nada bem com aquela mulher falando em línguas e profetizando, e aquilo foi incomodando a minha alma, porque lá nos Estados Unidos as pessoas, elas correm desenfreadas para ganhar dinheiro. As mulheres abandonam suas casas, abandonam marido, atrás de documentação. Lá o dinheiro é o Deus daquele povo. As igrejas são difíceis, pastor, congregar. É muito difícil achar uma igreja que lhes leva a palavra como a palavra realmente é. É uma coisa absurda naquele lugar. Antigamente, Estados Unidos veio para o Brasil trazendo avivamento. Hoje, Deus manda os imigrantes para levar o avivamento lá, porque eles não acreditam mais no batismo com o Espírito Santo. Eles não acreditam que mulher pode ser cheia do Espírito. É uma frieza espiritual naquele lugar, é uma coisa diabólica. E nesse dia essa mulher estava dentro desta igreja, era uma igreja brasileira, pastor. O senhor conhece o pastor? E o Senhor Jesus falou no meu coração que aquela mulher não estava falando pela boca de Deus. E eu chamei algumas irmãs e falei: irmãs, essa mulher está aqui há muito tempo. E aí a irmã falou: já faz 6 meses que ela está nos ajudando aqui em oração. Eu falei: irmã, Deus falou para mim que essa mulher não serve a Deus, ela fala pelo espírito de feitiçaria. Aí a irmã falou: não, irmãos, não, missionária, misericórdia, essa mulher é uma bênção. Falei: Deus mostrou para mim que se vocês levar ela lá no banheiro feminino, levantar
levantar a roupa dela, vocês vão ter um sinal de que não é Deus que fala na boca dela. Deus de poder e glória. Ficou ainda muito tempo, pastor, essa mulher falando, essa mulher não olhava no meu olhar, não olhava em mim, ela falava, mas ela não me encarava, e aquela coisa absurda, aquela mulher dentro daquela igreja, porque é os últimos dias da igreja do Senhor, e nesse dia uma profecia dela trouxe confusão dentro da igreja, e aí levaram ela para o banheiro feminino, e pediram para levantar o vestido, o pastor estava cheio de colares, transpassado sobre o corpo dela. Ela era uma feiticeira de Uganda e ela fazia sacrifícios ao Satanás. O seu corpo era todo cortado porque ela fazia pacto de sangue a demônios, e fazia 6 meses que ela estava infiltrada dentro daquela igreja, amaldiçoando aquela igreja. Todos os maridos daquela igreja eram abandonados pelas suas esposas. As crianças, pastor, eram totalmente perturbadas, parecia uma guerra, uma coisa absurda. Eram como se fosse uma Babilônia dentro de um lugar só. Você sabe por que eu parei agora para falar sobre isso, igreja do Senhor? É tempo de nós recebermos a cura da parte de Deus. O maior inferno que nós temos que vencer é aquele que é criado dentro da nossa alma. Olha o que o profeta estava passando aqui. Esse profeta, ele estava com o inferno interno. A luta dele não era contra Satanás, a luta dele era a sua amargura da alma, que ele não estava acreditando mais nem em Deus. Ele não estava mais tendo forças para se levantar e ser a boca de Deus para aquela nação. Satanás tem tapado a boca de muitos homens e mulheres de Deus nesses últimos dias, porque nós estamos tão envolvidos com as nossas lutas, com as nossas coisas emaranhadas, com coisinhas dentro de casa, e nós esquecemos algo. A única coisa que o Senhor quer de nós é que nós viemos ser boca dele nesta última geração. Profetiza. Profetiza. Aleluia, Jesus. O Senhor está mandando você se levantar e profetizar. Seja boca de Deus nesses últimos dias. Aqui é a palavra do Senhor, igreja, vai nos falar sobre Jeremias no verso 21. A Bíblia diz um pouco antes do verso 21, ainda no capítulo 3, Jeremias pede para Deus mudar o seu processo mental. Jeremias sabia que ele precisava de cura, ele precisava de libertação, ele precisava receber um toque da parte de Deus. Sabe quando nós precisamos que o Senhor mude o processo mental das nossas vidas? É quando tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo o altar, é quando tudo aquilo que nós estamos vivendo está tomando 75% da nossa vida, é quando nós nos levantamos de manhã e só pensamos naquele processo, naquele problema, naquela dívida. Aquilo se torna o teu Deus. Você sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Satanás, ele fala o seguinte: eu tenho 75% da tua vida, o que você entrega para Deus? E Deus está dizendo aqui nesta noite: eu quero 75%. A lava sube de calabaia. Eu quero mais que 75%. Eu quero 100% da tua vida. Que o diabo fala nos nossos ouvidos. Ele grita nos nossos ouvidos 24 horas. Se eu acordo de manhã, pastor, e aquilo que me traz a preocupação me toma a minha vida toda, aquilo é meu altar. É este Deus que eu estou servindo. Qual é o Deus que nós estamos servindo, igreja do Senhor? Aleluia, Jesus. Hoje eu sou livre. Eu converso muito com a minha amiga Lúcia, que é uma bênção na minha vida. Estou me hospedando na casa dela. Conheci essa mulher aqui na igreja, pastor. E a gente conversa muito a respeito do reino de Deus. E uma coisa eu aprendi, que quando nós nos preocupamos muito com uma coisa,
é aquilo que é o nosso altar, é o nosso Deus. Verdade, Deus. Quando eu saí daqui do Brasil, pastor Gaspar ainda já foi na minha casa, não, né, pastor? Não, conheci. A minha casa foi feita para vigílias, 17 anos, e a gente fez um prédio enorme. E era aquele cuidado com aquela casa, com aqueles vidros, com tanta coisa. Época de final de ano era aquela loucura. O Senhor me desprendeu totalmente de tudo isso. Hoje eu sou liberta para servir a Deus. Continuo tendo a minha casa, está lá no mesmo lugar. O Senhor me deu a oportunidade de alugar uma casa nos Estados Unidos. O Senhor me deu um carro nos Estados Unidos. Mas hoje o que eu preciso, igreja do Senhor, cabe dentro de uma mala. Hoje eu sou livre. Livre para servir a Deus. Livre. Oh, aleluia. Eu acordo de manhã, eu não sei como vai ser o meu dia. O Senhor Deus usou vários pregadores, vários homens de Deus acerca do meu ministério missionário. A última vez que eu vim aqui, Deus usou o pastor Gaspar para falar a respeito da viagem. Pastor, eu não tinha nem o passaporte, eu não tinha nem o visto, e o Senhor tomou a boca desse servo do Senhor. E eu lembro que Deus usava ele para falar que eu iria, que eu voltaria, que eu ia, e falou tantas outras coisas, igreja. Hoje eu estou livre para fazer a obra do Senhor. Você sabe o que Deus está falando aqui neste lugar? Aleluia. Ele quer te curar. Obrigado. Ele quer tirar esse processo que está na tua mente, mudar este processo mental. Aleluia, aleluia. Jeremias, aqui no verso 21, capítulo 2, ele pede para Deus mudar o seu processo mental. Ele pede para Deus começar a trabalhar na sua mente, porque a sua mente lutava contra ele de dia e de noite. E ele disse: quando eu quero mudança da minha mente. Jeremias sabia que não podia confiar nas suas emoções, pois a sua mente estava contaminando o seu coração. Era enganoso demais para ser o seu juiz. A lente que Jeremias estava usando para enxergar era mentirosa demais. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando a nossa mente está perturbada, nós começamos a enxergar coisas que não são reais. O Senhor nesta noite, Ele vai tocar na sua mente, Ele vai limpar os teus olhos, Ele vai tirar as escamas da tua mente, Ele vai tirar as escamas dos teus olhos. Tu está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? Haverá amplitude sobre a tua vida. Ele vai te tirar deste lugar cercado, a qual Satanás te colocou. E o Senhor vai fazer você caminhar, vai fazer você avançar as fronteiras e tudo aquilo que te impede. O Senhor vai tirar diante de ti pelo poder desta palavra. Aleluia. Aí, igreja do Senhor, no verso 21, eu preciso trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Jeremias está falando: eu quebro este ciclo de negatividade do meu passado. Igreja, você pode repetir isso comigo hoje? Vamos repetir esta palavra profética em nome de Jesus. Eu preciso trazer a minha memória hoje aquilo que me pode dar esperança. Eu quebro o ciclo de negatividade do meu passado, e eu quero viver o melhor de Deus sobre a minha vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O inferno estremeceu porque você declarou. Aleluia! Coisa terrível é para Satanás quando nós declaramos a palavra. Se você puder escrever, escreve, porque isso torna-se um decreto. Escreve isso, porque isso torna-se um decreto no mundo espiritual. Eu quebro hoje, eu quebro este ciclo de negatividade
negatividade sobre o meu passado. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Quando meu esposo faleceu, igreja, eu ouvi de pessoas que comiam a minha mesa que eu ia viver humilhada, que eu não tinha dinheiro para enterrar o meu marido, que ele ia ser enterrado como indigente. Eu passei um processo com ele dentro do hospital, um homem que sempre visitou. Ele não media esforços. A gente ia para todos os becos, favelas, casas de ricos, times de futebol, pessoas de renome. Também o drogado que estava caído na calçada, era o mesmo amor. Aleluia. Quando eu passei o processo com ele dentro do hospital, eu fiquei sozinha. Sozinha sou eu e Deus e os meus filhos. Tinha dia que eu saía daquele hospital, pastor, eu vomitava de tanta ânsia, de ouvir os médicos falando o que poderia estar acontecendo com ele dentro do hospital. Foi um processo tão doído, igreja, tão doído. O homem que eu sempre amei se desfigurando na minha frente. O médico falou que ia cortar os pés dele. Eu orei 2 horas. O médico disse que ia amputar os pés e as mãos. Eu orei 2 horas, pastor, usando a palavra contra Deus. E todo o conhecimento, pastores, que eu tinha da palavra, na minha cabeça eu estava colocando Deus contra a parede. E eu falava para Deus, Deus, no que o Senhor é louvado nisso, no que o seu nome é exaltado nisso. Eu olhava para Ele e eu falava para Deus, tua palavra diz, e a tua palavra diz, e fui falando a palavra. E eu falava para Deus, contra a tua palavra, o Senhor não pode ir contra. O Senhor não pode virar as costas para mim, porque é a tua palavra. E passei um processo difícil. Todos me abandonaram. Todas as casas que nós visitamos, todas as igrejas, todos os altares que eu subi para pregar, todos me abandonaram. E eu passei um processo sozinha, eu e meus filhos, com Deus e Ele. Quando ele faleceu, não tinha ninguém para escolher um caixão. Eu fui com os meus filhos, deixei ele, fui procurar um caixão para enterrar ele. Naquele dia eu sabia muito bem o que Jeremias estava passando. E os meus filhos dentro daquela funerária, eu falando, escolhe o caixão que ele gostaria, que ele sempre andou muito bem arrumadinho, né, pastor? Tão bonitinho. A dor na minha alma me arrebentava por dentro. Tanto que Deus me usou para salvar, para curar, para tirar pessoas da sepultura, para enriquecer homens que hoje são empresários ricos, pastor. E eu estava vivendo aquele processo com ele abandonada. Foi uma coisa tão doída, igreja do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez não passou o mesmo processo que eu, mas está doendo dentro de você e você sabe como está a sua situação com Deus. E você olha para o teu passado e você pensa, meu Deus, eu fiz tanta coisa para todo mundo. Obrigado. Eu dediquei toda uma vida para o Senhor. Eu não sei como está dentro da tua casa hoje, como andam teus filhos, teu esposo, tua família, aonde está a sua dor, eu não sei. Mas hoje o Senhor, através dessa palavra, Ele vai curar.
Eu falei para a Lúcia foi para o almoço, eu falei, Lu, eu vou ficar aqui, eu vou orar a Deus, eu preciso me consagrar. O Senhor me visitou de uma tal maneira hoje de manhã, eu falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor vai fazer isso lá. Aleluia! Ouvi tantas palavras de negatividade sobre a minha vida, dizendo que eu não ia mais subir em altar, que eu não ia pregar, que eu ia passar fome, que os meus filhos iriam para as drogas, que eu ia virar traficante. Passei um processo tão difícil porque os meus filhos ficaram tão revoltados, pastor. O Gabriel, músico, chegou a ir para as drogas, chegou a subir os morros, e eu saía para pregar e falava, Deus, meus filhos, Senhor, o cuidado que o pai tinha com os filhos. Eu não deixava transparecer em cima do altar, eu sempre preguei a palavra do Senhor. Ai, Deus mudou o meu cativeiro, igreja do Senhor. Deus mudou o meu cativeiro, onde teve palavras de maldições para a minha vida, aonde teve a minha família que virou as costas, pastor, Deus abriu um horizonte de família para me amparar. O Senhor abriu as portas, eu fui morar nos Estados Unidos, o Senhor me deu uma família lá, o Senhor me deu uma família aqui. Famílias que não são do meu sangue, mas são famílias que eu sei que oram por mim. Aleluia. O Senhor me fez conhecer vários países, sem precisar tirar um centavo do meu bolso, pastor. Deus é Deus que opera milagres. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que tem projeto, e o Senhor vai realizar projetos sobre a tua vida. Talvez você veja de uma família pobre, filhos que correram nessas calçadas da vida onde ninguém te dava nada, e o Senhor te escolheu no meio do nada, e o Senhor projetou uma história sobre a tua vida. Da minha família, o meu esposo, ele era o pior, porque ele era viciado em crack, em cocaína. O meu esposo, ele é alcoólatra, ele era um negro que ninguém dava nada, mas quando o Senhor o levou, ele levou como homem honrado na terra. Você sabe o que o Senhor está dizendo aqui nesta noite? Eu vou mudar a história de muita gente que está sentado aqui neste lugar. A matemática de Deus, pastores, é aonde há humilhação, há exaltação. Aonde há rejeição, o Senhor acolhe. Hoje eu estou aqui, os meus filhos estão lá trabalhando. Aleluia! Estão levando a vida deles lá para a glória de Deus. Aleluia, já estão namorando americanas, pastor. As americanas logo estão se casando para a glória de Deus. Don't you more. Você fala inglês ainda não, pastor? Ainda estou aprendendo. A gente tem medo de falar, né? Mas eles vão casar lá para a glória de Deus. O Gabriel, que estava no tráfico aqui no Brasil, está servindo a Deus. Aleluia. Hoje ele é servo do Senhor. Aleluia. Ele é um músico dentro da casa do Senhor. Eu ando de cabeça erguida quando eu venho para cá, para o Brasil, pastor. Eu subo em qualquer altar deste lugar, eu não carrego vergonha nas minhas vestes. Aleluia. Sou abraçada pelos pastores do Campo São Bernardo e outras igrejas para a glória de Deus. Aleluia. E quando eu pego avião, estou viajando, eu fico vendo, nossa, que humilhação que eu estou passando. É tanta humilhação. A palavra do Senhor é aqui para a gente terminar, que o pastor me deu até 8h20. 19, então. Tem 10 minutos, né, pastor? 10 minutos. Agora eu já não estou enxergando mais nada. Para terminar essa palavra, tá bom, pastor?
Para terminar essa palavra, depois que Jeremias pede para Deus mudar a negatividade, um ciclo de negatividade do seu passado, ele pede para que ele venha viver o melhor de Deus. Jeremias muda o seu discurso. Olha que coisa interessante. Se até agora, igreja do Senhor, nós falamos coisas lá do passado que não nos agradou e também não agrada a Deus, vou mudar o nosso discurso no verso 20. Vou mudar o nosso discurso hoje em nome de Jesus. Vamos mudar o nosso discurso para 2025. Vamos esquecer o passado. Vamos esquecer aqueles que olham para a gente com inveja, quer ser o que a gente é, mas não paga o preço que a gente paga. Deixa isso para lá. Vamos viver o melhor de Deus. Verso 22, vou te pregar a palavra do Senhor. Olha o que Jeremias fala no verso 22, para quem estava desacreditado de Deus: as misericórdias do Senhor são causas de não sermos consumidos, porque a misericórdia não tem fim. Jeremias começa a mudar a sua oração agora. Ele está falando que a misericórdia do Senhor, recebe aí a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Verso 23, novas são cada manhã. Alguém que não tinha coragem de se levantar, a igreja do Senhor, não tinha força para fazer nada, era um peso, era uma tristeza, era uma depressão, era uma angústia. Agora a hora novas são cada manhã. Recebe o renovo de Deus nas suas manhãs em nome de Jesus. Muda esse negócio. Levanta de manhã, abre a janela, deixa o sol entrar, tira aquilo que não te agrada, aquilo que você não usa. Ano novo é começo de tudo novo. Abre o teu guarda-roupa, olha para as tuas roupas, vê o que te serve, o que não serve, manda embora. Eu trabalhei nos Estados Unidos, pastor. Pastor e pastoras, que a questão, esqueço de vocês, me perdoem em nome de Jesus. Eu trabalhei nos Estados Unidos como personal organizing, tá? Sim, personal organizing. E a gente pegava as pessoas lá, eu vou falar com as mulheres aqui, senão vai causar. E a gente pegava as pessoas lá, pastoras, e a gente perguntava para as donas das casas se aquilo que ela estava usando tinha alguma necessidade. E a gente nunca pegava nada e jogava fora, fazia a pessoa olhar e fazer reflexão sobre aquilo que ela tinha, se ela ia usar ou não. Isso é um personal organizing. Você induzir a pessoa a arrumar a casa e a pessoa ver qual é a necessidade que a casa tem. Chique isso, né, igreja? E eu, como não sou boba que nada, né, trabalho na área da libertação, já expulsava uns capirotos, umas Maria Mulambo e estava tudo certo. Pois é. Então, começo de ano, igreja do Senhor, vamos fazer um personal organize dentro de casa. Começa pelo convívio, pelo lugar que a gente vive. Primeiro, perto ali no seu quarto, onde você dorme, vê o que precisa ser tirado. Vê o que está entulhado ali em volta onde você dorme. Já começa a tirar, limpa, joga fora, dá embora, faz um bazar aqui na igreja para ajudar a pagar o aluguel. Não coisa que não presta, mas coisa boa que vocês não usam. Se vocês fizerem um bazar, eu mando um monte de roupa para cá. Mas eu quero ver a roupa das irmãs, dos irmãos também no bazar. Tem que ter um negócio, vamos fazer um negócio. Começa por aí, o mundo espiritual ele trabalha dessa forma. É você a ação e o céu reage. Eu ajo, o céu reage. Tira aquilo que não presta, tira aquilo que você não usa, abençoa uma irmã, dá para alguém. Terminou de fazer essa personal organize dentro da sua casa, vai para a sua vida. O que precisa ser tirado? Quais são os amigos tóxicos que não precisa fazer parte mais da sua vida? Quais são aqueles que ficam te apontando de dia e de noite, dizendo que você não vai para lugar nenhum? Os tóxicos. Tira. Não é assim, pastoras. As mulheres sabem que é assim que começa um trabalhar. Começa a fazer isso. Começa a limpar. Jeremias pediu aqui para Deus mudar a mente. Quando a mente é mudada, tudo na nossa volta se muda também. Se é aquela amiga que não te põe para frente, dá um tchau para ela. Pois é. Nada pode te prender. Começa a ver o que te traz de bom.
Porque quando a gente mora num lugar, eu vou falar, pastor, o senhor tá bem. Quando a gente está num lugar onde há sujeira muito grande, onde há mau cheiro, quem está naquele lugar ele já acostumou. Ele não vai sentir o mau cheiro, que aquilo ali já virou seu habitat. Mas quem chega de fora sabe que aquilo ali está podre. Às vezes é com o lugar que a gente vive, às vezes é a nossa vida, às vezes é a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Por que com Deus? Porque a Bíblia diz que orações às vezes sobem e atitudes como coisas fédidas à narina de Deus. Então tem coisa que Deus vai sentir o aroma para ver se realmente está, se o altar está direitinho, se tudo está bonitinho, mas aquilo começa a feder nas narinas de Deus. Então não é só a sujeira física, tem sujeira espiritual também por trás disso. O ano de 2025 é ano de coisas novas. Talvez seja o ano do arrebatamento. Não vou falar assim que vai ser o ano que você vai ter tua casa, teu carro, porque isso é conquista. Trabalhou, tem. Nada cai do céu, não vai cair um carro lá de cima na tua cabeça se você não trabalhar, não pagar as dívidas direitinho, não colocar as suas dívidas em ordem, não vai ter nada. Tudo é uma consequência. Mas vamos nos preparar, talvez, para o arrebatamento da igreja. Vamos preparar a nossa vida, nosso altar para a vinda do Senhor. Jeremias, ele muda o discurso dele. Aí Jeremias entende, igreja do Senhor, quando ele fala que novas são todas as manhãs. Nós vamos entender aqui no verso 24. E ele diz assim: a minha porção é o Senhor, a tua alma. Aqui no verso 25, bom é o Senhor. No verso 26, nós vamos entender que no verso 26 Jeremias já está totalmente curado. Houve uma cura na vida de Jeremias, uma cura excepcional. Olha o que Jeremias fala no verso 26: mente curada, liberta das prisões, de lembranças do passado e das feridas da alma. Olha o que Jeremias fala no verso 26: bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Você sabe o que é ter esperança e aguardar em silêncio? É quando você está só você e Deus, ninguém te ajuda, todo mundo vira as costas e você está com Deus, seu silêncio com Deus. Eu não estou falando de você chegar e ir para um quarto, não, é um silêncio mesmo. É quando todas as vozes se calam ao teu redor. É quando você consegue vencer a barreira espiritual. É quando você consegue discernir uma voz só. É quando você para no meio de um lugar, de um universo, de uma casa, de um estado, de um país, de uma cidade, e você consegue ouvir somente a voz do Senhor. Pode estar um pancadão lá na esquina, pode estar uma igreja evangélica na outra esquina, pode estar todo o barulho que for, você pode estar dentro de um lugar cheio de barulho, e você para e você consegue ouvir a voz de Deus. É isso que Jeremias está falando: assentar-se solitário enquanto o Senhor o pôs sobre ele. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Pessoas que andam perturbadas dentro de casa, perturbadas na igreja, perturba o marido, perturba o pastor, perturba todo mundo, mas quando você está centrado em Deus, quando você está ligada no altar com Deus, e você consegue discernir a voz de Deus, o Senhor diz assim, aí há conexão, aí Deus começa a falar com você. É isso que Jeremias estava precisando. Jeremias estava precisando cessar todas as vozes que gritavam ao redor dele, vozes do passado, vozes de tudo aquilo que ele vivenciou. E agora Jeremias está dizendo: bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Em silêncio você consegue aguardar em silêncio a salvação do Senhor sobre a tua vida. Então recebe hoje em nome de Jesus este renovo da palavra do Senhor sobre a tua vida.